partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 23 de julho de 2020, né? Estamos aí a 2/3 do mês de julho. Então, o sol já está posicionado, o céu continua lindo e azul aqui na nossa cidade, e assim tudo muito tranquilo, e nessas circunstâncias começa agora para toda a Tutóia e também para o Brasil e para o mundo, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, que você sempre encontrará aqui uma sugestão, uma palavra, uma mentalidade, um assunto que certamente, se você estiver interessado, poderá refletir sobre esses assuntos e melhorar aí a sua perspectiva no seu relacionamento com as coisas do mundo, né? Então, as quintas-feiras naturalmente se tornou o dia de a gente falar sobre política, né? Não política partidária, mas a política como instituto, como ciência, explicar assim algumas coisas, né? A gente tem falado aqui sobre a própria política, sobre a importância da política, vamos falar sobre democracia, vamos falar sobre essas coisas assim, porque nós estamos em época de eleição e nos últimos anos, né? A política foi muito atacada através do combate à corrupção, aos maus políticos, que tem que ser realmente combatido. O que você não pode é misturar maus políticos e, em função disso, acabar com as instituições, acabar com a própria ciência política. Isso não pode. Então, eu vejo, como você vê aí na abertura do programa, não tem o assunto política, né? Tem filosofia, tem livros, tem opção de coisa lá, mas vamos dizer que política esteja dentro dessa parte dos livros. Mas em função... Bom dia, meu amigo Paulinho Santana. Falar aqui com o Paulinho, né? Eu quero registrar aqui o falecimento de um grande amigo lá de Porto Velho, Marcos Manasfi, né? Sambista, fomos colegas de trabalho lá na antiga empresa, né? E ele foi vencido pela Covid-19, né? Então, aqui os meus votos de que ele esteja em um bom lugar, né? Que Deus o acolha e que também traga conforto aos familiares e aos amigos, né? Então, perdemos aí o nosso amigo Marcos Manasfi, né? Muito bem, feito esse registro, obrigado, Paulinho, por estar aqui. Então, o debate político, que já não era muito bom antes, então ele piorou muito, né? Então, não se fala mais. Não existe mais lei, não existe mais nada. O importante é que alguém seja preso, é que alguém, de qualquer jeito, sem observar as regras, né? E isso é um perigo, né? Chegou a tanto que nós temos um presidente aí totalmente avesso não,
avessa à democracia, claro, e assintosamente a favor da ditadura, né? Está aí parado em função da prisão de alguém que coloca em risco a sua reputação de honestidade. Infelizmente, né? Não é a regra é outra. Então nós vamos falar hoje sobre Constituição, né? Nós temos a Constituição que entrou em vigor em 1988, após aí um longo período de ditadura militar, né? E vamos falar sobre a Constituição. Parece que eu vejo muita gente dizer que a Constituição tem que mudar, mas elas são incapazes de dizer por que a Constituição é ruim e como ela deveria ser, né? Então é muito fácil você dizer que não presta, que tem que mudar, não sei o que, não sei o que. Isso é fácil de dizer. Agora, dizer por que ela não presta e como ela tem que ser, aí, se você fizer essa pergunta, aí você não tem resposta. Mas a discussão é essa. Vamos ter que fazer a reforma da Constituição, porque essa não presta, essa é comunista, essa não sei o que e tal. Mas mudar é importante. O nome desse programa é Mudar para Viver Melhor. Não é qualquer mudança. Não é uma mudança para ficar do mesmo jeito, não é uma mudança para viver pior, não. É para melhorar a sua vida. E melhor você entende como você quiser. O importante é que você melhore sempre de acordo com a sua concepção. E entender política faz parte do melhoramento. Só para você ter uma ideia, agora mesmo, né, ontem, o Congresso Nacional, tão atacado, aprovou uma questão importante, que é o Fundeb, né? Fundo para o Financiamento da Educação Básica, que agora ficou permanente, né? Que fez com que a participação da União saia de 12% para 23% até 2026, escalonado, cada ano vai aumentando. Isso para financiar o ensino básico. As crianças vão ter agora mais recursos para melhorar a educação. E o governo atual não está muito preocupado com isso, tanto que você vê aí os ministros da educação, né? Então não tem uma política do governo federal. E o Congresso Nacional, tão atacado, tomou mais essa decisão importante, né? E outra coisa, o dinheiro agora vai direto para o município, não vai mais para o Estado. Então é uma ação importante do Congresso, que dentro da Constituição, dentro do modelo de Estado, né, dos países democráticos, onde o Congresso é o representante do povo, que é o mais importante porque é o dono da caneta, é quem legisla, né? Então tomou essa decisão. Então essas coisas têm que ser analisadas direitinho, porque tem a ver com leis, né? Então, todo mundo aí é que nem futebol, né? Todo mundo dá pitaco em futebol, mas não sabe como é que são as regras, não sabe como é que são feitos os esquemas, e aí também isso vai para o direito, isso vai para a política, e vira aquela confusão toda, né? Como é que é? Samba do crioulo doido, alguma coisa assim. A discussão fica totalmente sem base, sem nada, né? Você não aprende numa discussão normal sobre política. Primeiro, quando você defende políticos, né? Quando você defende a figura do político como importante para a democracia, aí você já é acusado de estar defendendo bandido. Eu não defendo bandido, eu defendo a política, defendo a necessidade dos políticos, mas os bons políticos. Eu defendo que padres, pastores, políticos, advogados, engenheiros, garis, serventes, todo mundo que comete ilícito tem que ser investigado e punido. Mas não é por causa disso que eu vou condenar a profissão inteira.
Não é por causa disso que eu vou detonar a Constituição inteira, a instituição inteira, né? Por exemplo, aqui no caso, porque tem os maus políticos, vamos acabar com o Congresso. Porque tem maus ministros do Supremo, vamos acabar com o STF. Porque tem maus juízes, desembargadores, como nós vimos, né, maltratando ali o guarda civil, vamos acabar com a instância de segundo grau. Isso não é um debate razoável. Mas isso tudo é falta de informação. Então, eu vou dedicar aqui toda quinta-feira, né, continuar dedicando aqui toda quinta-feira a trazer informações para você incentivar a sua pesquisa, né? E aí no Google, onde você encontra tanta bobagem, que geralmente, tanto memes, né? No mesmo lugar que você encontra seus memes que não dizem nada, também você encontra a Constituição. Você encontra todo o rol de leis que tem aí. Tem o site planalto.gov, que lá tem todas as leis que você possa imaginar. Principalmente a Constituição. Tem lá o site do Senado que fala sobre essas coisas. Tem o site do STF. Acho que chegou a hora, né? Já passou do tempo de nós nos informarmos. Porque, como eu sempre digo, você entende futebol, você entende os esportes porque você entende as regras. Quanto mais você entende a regra, mais você gosta do esporte. A democracia, a política também é um jogo. Você precisa entender as regras da política. Existe regra para a política. Enquanto você não entender isso, você vai ficar falando bobagem aí, né? E achando que está falando a coisa certa. Não está. Então, é um tema longo. Aqui nós vamos tentar falar aqui rapidamente o que é a Constituição, como ela surgiu, e vamos dar uma pincelada aí em todas as nossas constituições até essa atual de 1988, né? Então, o que é uma Constituição? A Constituição é um conjunto de valores, né? A nossa tem uma característica que ela é muito grande, realmente ela é muito grande. A Constituição dos Estados Unidos tem 13 artigos, que são valores, fala ali da liberdade, fala da democracia, né? Mas são princípios que regem todas as demais leis, né? Então, a Constituição, ela define como serão as demais leis. Então, um princípio constitucional da dignidade humana, por exemplo. Então, nenhuma lei, uma lei mesmo federal, ou municipal, ou estadual, ela pode baixar uma lei contra a dignidade da pessoa humana, contra outra, né, o princípio da propriedade, né? Nenhuma lei poderá instituir outra coisa que vá de encontro contra o direito de propriedade, né? Então, a Constituição, ela define, neste país, a propriedade é um instituto sagrado, vamos dizer assim. E pronto, ninguém pode mais fazer isso. Está na Constituição. É cláusula pétrea, inclusive. Que você não pode, por exemplo, aquela discussão que teve ali naquela prisão do Lula, né, mas no artigo 5º, leia o artigo 5º pelo menos. Né? Nós vamos fazer um programa aqui só do artigo 5º. Então, aquela questão ali. Mas tem, lá na Constituição, diz o seguinte, que ninguém pode começar a cumprir pena antes de sentença condenatória, antes de sentença penal condenatória transitada em julgado. Transitada em julgado é quando termina o processo. Enquanto não terminar o processo, você não pode começar a pagar pena. É assim que diz a regra. E quando você quebra uma regra dessas, e aí vira... Na sua casa tem regras. Na sua casa tem uma Constituição, uma mini-Constituição. Tem lá as regras gerais. Aqui, por exemplo, ninguém vai aceitar que se ande pelado dentro de casa. Tem casas...
Bom, se a regra for essa, tudo bem. Mas se você não for adepto ao nudismo, né, domiciliar, você vai dizer, ou mesmo quando for nudismo domiciliar, né? Então você diz, olha, aqui em casa ninguém pode andar vestido. Pronto. Isso é uma regra geral. Agora vamos melhorar. Como é que nós vamos operacionalizar isso? Aí vem as leis complementares para fazer com que essa regra não pode andar vestido ou pode andar pelado dentro de casa, né? E aí você vai dizer em que circunstâncias, você vai colocar ali as regras mais específicas, né? Para ficar mais claro, né? Você diz assim, todo ano nós vamos, ali na sua Constituição Familiar, todo ano, todo final de semana. Bom dia, meu amigo Carlos Veloso, muito obrigado pela audiência. Toda semana nós vamos visitar uma cidade diferente, né? Pronto, isso aí seria uma regra geral. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Aí vem, quer dizer, isso aí seria um princípio constitucional que toda semana naquela família, toda semana nós iremos visitar uma cidade. Princípio da família, não fique em casa, toda semana pelo menos tem que visitar uma cidade nova. E aí, aí vem uma lei, umas regras para operacionalizar isso. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso de ônibus, nós vamos fazer isso de carro próprio, vamos fazer isso de moto. Como é que vai ser? Qual é o dia? Como é que nós vamos fazer para ter dinheiro com relação a isso? Aí você começa ali. Porque existe lá uma vontade, né, determinada que essa família terá que ir. Então a Constituição ela é um rol de princípios, de políticas públicas, vamos dizer assim, né? Políticas públicas. Então você tem direito ao trabalho, você tem direito à saúde. Aí vem as leis complementares, aí vem o Ministério da Saúde, vem a Secretaria de Saúde estaduais, as municipais, para fazer a vontade constitucional chegar até o povo. Porque, olha, o que está na Constituição, é a vontade do legislador. E quem é o legislador? É o povo. O legislador é o povo. Então, o que está lá é para o bem do povo. Na Constituição, na nossa Constituição também, fala sobre a formação do Estado brasileiro. Como é que ele é formado. Né? Para você entender ali as instituições, né? Porque o STF está na Constituição, o Executivo está na Constituição, os estados estão na Constituição, os municípios estão na Constituição. Né? E isso começou antes de ter a primeira Constituição, lá no século XII, né? No século XII, não tinha isso, era a vontade do rei e pronto. Depois de 2012, lá com o príncipe João Sem Terra, né? Que começou a dividir o poder com a sociedade, com os burgueses, essa é o primeiro registro assim de flexibilização de poder, né? Bom dia, minha querida amiga Gorete. Obrigado pela audiência. Então, a Carta Magna, que foi lá no século XII, lá na Inglaterra, né, com o rei João Sem Terra, foi a primeira vez que houve uma flexibilização de poder político. Né? Os burgueses, bom, nós somos atores importantes da sociedade, nós somos os produtores e precisamos fazer parte do núcleo de poder. Né? Nós produzimos e o rei sozinho, lá com seus assessores, que não é da sociedade, né? Não é escolhido pela sociedade, é que define o que fazer com os impostos, não sei o quê. Então, aí é a primeira
vamos dizer assim, o primeiro documento que você pode dizer que foi uma Constituição, né? Então, a partir vamos dar um salto grande, né? Mas as constituições, elas vieram fazer mais sentido após as revoluções, a Revolução Francesa de 1789, a Revolução Americana lá de 1700 também, né, de 1790 parece, se eu não me engano, a Revolução Industrial, né? Então isso começou, criou-se até aí a questão do constitucionalismo. Então as constituições passaram a ser elaboradas com maior participação do povo, né? Principalmente quando se instituiu aí a tripartição de poderes a partir da Revolução Francesa. Porque isso tudo porque tinham... a Revolução Francesa, na verdade, ela aconteceu em função do combate ao poder absoluto. Mesmo que houvesse ali a participação da sociedade, mas sempre ali ainda muito limitada à burguesia e à aristocracia. Né? Então era o rei e os mais ricos que tomavam de conta ali do negócio. E existia um absolutismo porque o rei era o único ali, não tinha tripartição de poderes. Tinha regras que ele aceitava dividir, responsabilidades que ele aceitava dividir, mas ele, de qualquer forma ele continuava sendo a lei. Depois da Revolução Francesa e com a ideia de tripartição de poderes vinda do Montesquieu, né, que aí sim que criou esse modelo de governo, né, tripartite, né, para que uma só pessoa não tivesse poder absoluto. Então veio aí a representação do povo pelo Congresso Nacional, veio aí o executivo que executa mesmo, que é a parte operacional do governo, né, que é representado pelo presidente da República, e tem o STF, que é o judiciário. Então nós temos três poderes constitucionais importantes, que eles têm que ser harmônicos, né, e independentes. É por isso que quando o presidente toma uma decisão errada, que vai contra a Constituição, o STF fala e breca. Tem gente que acha isso um absurdo, né? Mas na ditadura, leia sobre ditadura, que não tinha Congresso, não tinha STF. Veja aí a questão aqui da Venezuela, que existe o Congresso, existe a corte principal, mas todos eles são ali mais cartórios do ditador Nicolás Maduro de que órgãos independentes. Então, a Constituição, além de definir ali a questão da formação do Estado, a questão dos direitos e dos deveres, né, ela serve também de contrapeso, medidas e contrapesos para esses poderosos, para o chefe do Supremo, que não pode fazer nada que a Constituição não diga, assim como o presidente da República, assim como o presidente do Congresso, assim como o presidente da Câmara, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então existe o presidente não pode fazer tudo como o rei podia. Foi essa a questão da Revolução, né? Então o presidente só pode fazer o que a Constituição e as leis permitem. O presidente do Supremo e os ministros do Supremo só podem fazer o que a lei permite, assim como os deputados, assim como qualquer servidor, como qualquer agente público, só pode fazer o que a lei permite. Nós, diferentemente que não somos agentes públicos, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Ou seja, além de nós podermos fazer o que a lei nos permite, nós também podemos fazer livremente, desde que não seja crime, né? Claro, senão não seria permitido, né? Então, nós, diferentemente de qualquer agente público, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe e ainda o que a lei permite. O agente público só pode fazer o que a lei permite. O que a lei permite. A questão do desembargador, né, que
só porque ele é desembargador, ele disse que acha que não pode, que não vai usar máscara porque ele é desembargador e o decreto municipal não é suficiente para fazer ele usar máscara. O presidente também se recusou a usar máscara, foi multado lá. Então, nós temos aí, quando os agentes públicos eles se rebelam contra o Estado de Direito, estamos perdendo as regras, nós estamos perdendo os pesos e os contrapesos. Tente na sua casa deixar que não haja regra e ver qual é a confusão. Tenha uma vida sem princípio. Você como individual mesmo, como pessoa individual, você tem regras. Você não pode fazer tudo o que você quer. Se você perder ali a sua rotina, né, os seus princípios para fazer a rotina, você fica perdido. Você fica perdido. Bom dia, minha querida amiga Bernadette Alves. Obrigado por estar aqui, viu? Então, se você não tiver regras para que você passe um dia, você fica maluco. Você tem que respeitar o direito dos outros, você não pode entrar na casa das pessoas se não ser convidadas, e quando for convidada, você não pode se comportar do jeito que você quer, porque naquela casa tem regras. Então, a Constituição, ela é um padrão define um padrão de como as regras têm que ser. Como nós estamos num país democrático, né? Então, a Constituição garante as nossas liberdades. Garante a liberdade de imprensa. Então, assim, existe também uma coisa interessante, assim como nós respiramos o ar e nem sabemos de onde é que ele vem, já nascemos assim, o sol está aí todo dia, né? A chuva chega, o feijão chega todo empacotado, nós não sabemos de onde vem essas coisas, né? E achamos que tudo ali é da natureza, é normal, tudo sempre foi assim. Olha, as nossas liberdades não é coisa natural, não é coisa da natureza. Você nasceu assim porque teve sorte, né? Eu nasci em 1961, né? Antes da ditadura, né? E passei minha adolescência ali sem saber muita coisa. Eu vim me ligar para isso já depois de adulto. Eu não sabia que estava vivendo numa ditadura. Aí foi quando eu vim me interessar. Hoje eu sei que estou vivendo numa democracia. Hoje eu sei como é a vida numa ditadura, e eu não quero ditadura, mesmo sem ter vivido naquela época, eu não quero ditadura porque é totalmente contra as liberdades democráticas. Na ditadura você não tem direito nem de opinião. Lá na Coreia do Norte você não tem internet, na China tem, mas o governo fica bisbilhotando. O governo que diz que tipo de livro você tem que ler. O governo que diz que tipo de programa você tem que ler. O governo que diz que tipo de coisas você pode falar. Na democracia, não, você pode falar o que quiser. E também responde por isso. Essa liberdade, ela não é uma liberdade da natureza, não. Se você não aguenta as leis de trânsito, se você não aguenta as leis sociais e for para o mato, porque lá você vai ficar, né, totalmente livre, mas ficar no mato também tem as suas próprias regras. Se você fizer coisas lá que violem a lei da natureza, você vai se ferrar. E lá como não tem regra social, lá é na hora, você errou e você vai pagar pelo seu erro, imediatamente. Né? Então é isso, nós já demos aqui essa pincelada do que é a Constituição, vamos aqui para os nossos comerciais e já voltamos com mais informações sobre Constituição. Vamos ver se dá tempo para a gente ver rapidamente todas as nossas Constituições aí, tá bom? Então, não sai daí, só um minuto. Estamos apresentando o programa Mudar
Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Você ouviu o programa? Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mudar para Viver Melhor. Nós estamos falando hoje sobre Constituição. Muito bem, além dos serviços que você ouviu oferecidos pelo CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, o centro também oferece os serviços de dermatologia, urologia e nutrição. Muito bem. Para que serve, afinal, uma Constituição? Né? Como eu já falei aqui, ela serve para ter como objetivo principal, serve para afirmar direitos e deveres para os cidadãos e para o próprio governo. A nossa, além disso, ela institui o Estado, né? Então, como o funcionamento do nosso país é dada na Constituição, que não é um negócio muito comum, né? Mas, no nosso caso, sim, ela é extensa. Né? Extensa e as pessoas reclamam disso, mas é assim. E para que se mude uma Constituição, é preciso que tenha uma Assembleia Constituinte, né? Uma Assembleia Constituinte que é escolhido pelo povo, né? Você vota na primeira eleição de 1900 não teve eleição para deputado, a eleição foi indireta, para fazer a Constituição de 1988. Né? E nós temos aqui. Então, nós temos 7 principais constituições no Brasil. Muito bem. Me perdi aqui um pouquinho. Vamos lá. Dito isso, né, o Brasil já teve, né, a primeira Constituição de 1824, a de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Né? Então, o Brasil é um Estado democrático de direito. Né? Por que é um país democrático de direito? Porque a Constituição assegura direitos que estão em sintonia, em sinergia, né? São equivalentes aos princípios da democracia, que é a liberdade do indivíduo. Né? Então, o Brasil é um Estado democrático de direito, cujas regras, princípios, direitos e deveres para convívio e sociedade estão estabelecidos principalmente na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Né? Então, pouco menos a nossa Constituição tem 32 anos, né? Vai completar em outubro 32 anos. Né?
ela foi promulgada no dia 5, a nossa última foi promulgada no dia 5 de 1988. Nada mais justo de que entendermos um pouco do caminho percorrido pelo nosso país até alcançarmos o Estado Democrático de Direito. Então, o Brasil, ele é o primeiro momento constitucional de democracia, porque sempre foi ali muito conturbada essa questão das liberdades, né? Das liberdades. E a Constituição As Constituições, elas são implementadas quando há uma ruptura de sistema de governo. Por exemplo, a nossa primeira Constituição foi em 1924, logo foi ainda na época do Império, né? Mas a de 1891 já foi em função da República, né? Nós saímos do reinado e já veio aí a primeira Constituição republicana, né? Que aí já tira o absolutismo, já entra a questão da tripartição de poderes. Então, as constituições elas são implementadas geralmente pós período conturbado. A nossa Constituição de 1988, por exemplo, ela foi necessária para marcar a ruptura de um Estado ditatorial para um democrático. Então, é preciso fazer a Constituição, né? Nós tínhamos uma Constituição em 67, mas quando existe um ditador, ele dispensa a Constituição e coloca as suas próprias regras, né? E geralmente as regras do ditador, que ninguém tem direito a fazer crítica, ninguém tem direito a fazer nada, todas contra o povo. Então, tem uma coisa que as pessoas não entendem, é que a Constituição e as demais leis, elas são uma proteção do indivíduo contra o poder absoluto do Estado. Porque o Estado é o ente com mais poder que uma sociedade, que um país pode ter. Então, quando você coloca a sua vida totalmente na mão do Estado, ele pode fazer com você o que ele quiser. Por isso que os policiais não podem bater nas pessoas, porque tem regra para abordagem, e você pode processar o Estado, você pode processar o presidente da República se você se sentir lesado, né? Você pode fazer isso. Numa ditadura você não pode fazer isso. Dizem que o sistema judiciário de uma ditadura é o mais correto, porque não tem erro, eles não erram nunca. Então, numa decisão, não tem como recorrer. E se recorrer, aí você está ferrado. Então, você critica bastante aí o nosso processo de defesa, que tem muitos recursos e tal. Pode ser exagerado, mas dizer que isso é um absurdo, depende, né? Se não for você que estiver precisando dos recursos, tudo bem. Porque nós temos uma questão muito interessante aí. Bom, se a lei está sendo violada, olha o que eu vou dizer, se a lei está sendo violada para punir o inimigo, então está tudo certo. Só que quando você apoia a violação de uma lei, você está criando uma jurisprudência que um dia também pode ser, porque nós não sabemos, né? Eu sou honesto, jamais vou ficar preso, não sei o quê. Mas o George Floyd lá dos Estados Unidos foi confundido com um bandido e ele morreu. Alguém pode pegar seu CPF e fazer barbaridades aí com seu nome, com seus documentos, e você vai ter que responder. Você pode fisicamente parecer com alguém e pagar por isso. Então, as leis estão aí, nós estamos no mesmo ambiente. Se você aceita a alteração de uma lei para punir o inimigo ou alguém que você não gosta, você está criando uma lei para você mesmo. E que Deus, né, nos livre de não só para você, mas para todo mundo. Porque nós não controlamos os atos dos nossos entes queridos e muitas vezes nem os nossos próprios atos.
e muito menos os atos dos outros. Então esse negócio de, como eu sou bandido, eu jamais vou ser preso, é uma questão muito relativa. Depende. Porque tem muitos fatores que podem lhe levar às barras da justiça, como dizem por aí, né? Então, cuidado quando você, esse defensor, né, intransigente, não, tem que realmente, tem que ser punido porque é um ladrão, safado, não sei o quê, não sei o quê. Existem regras para julgamentos, existem regras para investigação, existem regras para tudo. Não pode ser assim do jeito que a pessoa, que a autoridade quer. Já passamos dessa fase. A Revolução Francesa marcou que o rei era o rei era o maioral, né? Me lembrei do nome do Robespierre, que foi chamado assim o líder, né? Então o Robespierre acabou com o poder absoluto do rei, mas ele criou um poder absoluto para ele. Geralmente as revoluções fazem isso, né? Motivadas a acabar com a ditadura, coloca outra. Então, na verdade, ele não é que ele não gostava da ditadura, a pessoa está defendendo que a sua ditadura é melhor do que a anterior. Então, Robespierre instituiu lá a guilhotina e matou gente pra caramba, né? Até que um dia ele foi degolado. Porque não se sustenta esse tipo de coisa. Quando você governa pela força absoluta, um dia o reinado acabou. Levou muito tempo, mas acabou. Acabou. Né? Muito bem, então vamos aqui, né, já faltam aí 16 minutos, vamos fazer aqui uma rápida viagem pelo mundo das constituições. Então, a primeira Constituição foi promulgada no dia 25 de março de 1824, logo após a Declaração de Independência do Brasil. Viu só? Então em 1882, o Brasil foi, o Dom Pedro I, ali naquela cena histórica, montado em seu cavalo, disse que com febre levantou a espada, disse independência ou morte, e o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. Então rompeu um sistema de governo, que era o reinado, que era o império, que o Brasil era uma colônia de Portugal, se tornou independente, então criou-se aí uma Constituição, né? Uma Constituição própria do Brasil, se instituiu como um país, né? Então, a primeira Constituição, ela é o marco divisor, né, do Estado do Brasil de colônia para um Estado independente, né? E é claro que é sempre muito conturbado quando acontecem essas coisas aí. Muito bem, a segunda Constituição veio em 1891. Nós sabemos que em 1889 o Brasil passou a ser uma república, porque... Desculpa. A primeira Constituição era um país independente, mas ainda tinha ali a questão do império, né? Então o Brasil tinha uma Constituição, mas não era uma república. Ainda era um império, um reinado. Só a partir... Nossa, a garganta aqui. Só um minuto. Então, só a partir da proclamação da República que a Constituição, né, foi substituída por uma Constituição republicana. E o Brasil passou a ser chamado de Estados Unidos do Brasil. Desculpa, muito influenciado pela Constituição americana ali, né? Muito bem, depois veio a Constituição de 1934, né? Então, houve uma Revolução Paulista Constitucionalista de 1932, que foi comandada pelo Getúlio Vargas, pelo ditador Getúlio Vargas, né?
Então, a Revolução Paulista Constitucionalista de 1932 e a grande instabilidade política que assolou o país, Getúlio Vargas, assim de permanecer na presidência, promulgou para organizar um regime democrático que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, em julho de 1934, a Constituição Brasileira pela Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que foi a primeira Constituição feita por uma Assembleia Nacional Constituinte que você vota, né? Tem a eleição para deputados, você vota nos deputados que vão formar aí a Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição. Muito bem. Só que o Getúlio Vargas, nós sabemos que ele abandonou a Constituição, né? E aí virou o que virou. Então veio aí a Constituição de 1937, também conhecida como Constituição Polaca, por se inspirar no modelo semifascista polonês, né? Esta Constituição também marca o início do que se chamou historicamente de ditadura do Estado Novo, né? Então, o Getúlio Vargas abandonou aquela... Olha só, o Getúlio Vargas abandonou a Constituição de 1934, que organizava o regime democrático, assegurando a unidade da nação, a liberdade, a justiça e o bem-estar econômico, para uma semifascista baseada ali na Constituição polonesa, e onde foi que se deu ali as suas, né, a ditadura propriamente dita, né? Então ele abandonou uma Constituição participativa, né, do povo para uma que só ele mandava. Em 1946, que nós temos aí a sexta Constituição, né, o ex-ministro de Guerra do Estado Novo, Eurico Gaspar Dutra, venceu as eleições em 1945, né, após o suicídio Olha, mais uma Constituição com ruptura. Então, acabou ali o Estado Novo, o Getúlio Vargas se suicidou, então foi preciso instituir um outro regime, né? E foi feito, claro, uma outra Constituição. Muito obrigado, Eugênia e Lúcia, pela audiência. Então, e começou então a Constituição de 1946, né, reintroduziu algumas garantias e direitos fundamentais da população, como igualdade de todos perante a lei, liberdade de manifestação de pensamento, sem censura, a não ser em espetáculos e diversões públicas, inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo, prisão só em flagrante, delito por ordem escrita de autoridade competente, garantia ampla de defesa do acusado, extinção da pena de morte e separação dos três poderes. Você vê aí que se a Constituição de 46 reintroduziu, é porque em algum momento nas outras isso estava garantido, mas na última, a de 1937, isso realmente foi banido, né? Isso realmente foi banido. Então, a Constituição de 1946 começa ali, né, com a questão da democracia propriamente dita. Aí tivemos aí o golpe militar, né, o golpe militar em 64, aquele negócio todo, e aí essa Constituição também foi por água abaixo, e durante o governo militar foi editada, foi promulgada, foi outorgada, na verdade, né, porque promulgação é quando a Constituição é feita pela Assembleia Constituinte e o presidente promulga, né, aceita aquela sugestão da Assembleia Constituinte, né, que é a vontade do povo. As outras são outorgadas. Então, a de 1937 foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas, né? E a de 67 também foi outorgada pelo presidente da época, né? Então, em março de 1964, um conjunto de eventos resultou no golpe de Estado
no Brasil, quando os militares assumiram o poder e encerraram o governo do então presidente democraticamente eleito João Goulart. Né? O resto aí é história. Então, aí chegamos aqui na nossa Constituição de 1988, porque, mais uma vez, houve uma ruptura, né? Estabeleceu-se ali, marca o fim da ditadura e inicia aí um novo tempo, um novo governo, um novo sistema de governo, que é a democracia, que é o sistema democrático. Então, dizem, né, e eu concordo com essa opinião, que nossos direitos foram tão dilapidados, que a Constituição nossa é muito grande, porque tentou fechar todas as brechas ali, para que nenhum outro governante pudesse se insurgir contra o povo, né? Então, pecamos pelo excesso de zelo. Não tem ali a superproteção da mãe com os filhos. Então, a Constituição é, vamos dizer assim, os nossos pais, cuida das pessoas. Numa Constituição de ditadura, a Constituição serve para controlar o povo indiscriminadamente. O povo não tem direito nenhum. Por isso que a nossa é muito grande, porque para fechar todas as brechinhas ali, para que o povo mantenha suas liberdades. Né? Então, em 1988, ali promulgada, chamada de Constituição Cidadã, porque a Constituição atual, ela vê o bem-estar do povo e coloca o Estado como o agente que vai propiciar, que vai cumprir a Constituição, sempre na melhoria de vida do cidadão. Né? Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, que foi Ulisses Guimarães, né, ali no dia 5 de janeiro. Eu lembro disso, né? Aquela imagem dele com a Constituição, assim como se fosse um troféu, e era mesmo. Muito bem, então, a Constituição existe o preâmbulo, né? O preâmbulo onde está declarado ali todo o resto, são os princípios gerais pelos quais a Constituição, as demais normas, os demais princípios foram desenvolvidos ali. Então, vou ler aqui o preâmbulo para vocês, né? Eu acho que é a primeira vez que o preâmbulo de uma Constituição é lido numa rádio aqui em Tutóia, a não ser em outros lugares, né? Mas vamos lá. Preâmbulo da Constituição Cidadã de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, quer dizer, o Congresso Nacional, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático. Pronto. Só aí já disse que o Brasil vai ter que desenvolver os seus princípios de acordo com os princípios democráticos, né? Destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Né? Eu fico até emocionado. Muito lindo isso aqui, né? Então, aqui no preâmbulo, quer dizer, nenhuma lei, a partir do preâmbulo, nem o primeiro artigo, nem o último artigo da Constituição, pode legislar contra a segurança, contra a liberdade, contra o bem-estar, contra o desenvolvimento, contra a igualdade, contra a justiça, contra
contra o direito das pessoas de modo geral, e muito menos contra a democracia. Né? Daí, todas as demais leis têm que passar pelo crivo da Constituição. Por isso que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, porque todas as leis, até lei municipal, que for entrar em vigor contra qualquer um desses princípios aqui, qualquer cidadão pode, qualquer cidadão não, tem aí, dependendo do tipo de ação, existe aí os representantes legais, que também está na Constituição, para pedir uma revisão constitucional lá no Supremo Tribunal Federal. Como é que você sabe que o Supremo erra? É quando você entende que ele na sua decisão, não fundamentou com a Constituição. Por isso que é importante você saber, conhecer a Constituição, para você até inclusive saber quando na sua opinião, mas com base jurídica, com base aqui na Constituição, você não precisa ser advogado, você não precisa ser advogado, né? Para ler a Constituição. Você, como cidadão, como eu disse no começo do programa, né? Você, como cidadão, como a democracia é um jogo, ali estão as regras onde você pode se mover ali, né? Você pode desenvolver sua vida ali, de acordo com a vida dos outros ali e tal, negociando, fazendo aquele negócio. Se você entender que a vida é um jogo, a democracia, se a vida em sociedade é um jogo, então a democracia pode ser dita como um jogo. E como todo jogo tem regras. Quanto mais você entende essas regras, mais você vai poder, né, transitar na sociedade. Porque você conhece seus limites e conhece seus direitos. E quando você perceber que seu direito está violado, você tem como saber que isso está acontecendo e poderá tomar as providências cabíveis que você tem direito. Para isso tem o judiciário com mais de 18 tipos de direito. Direito militar, direito previdenciário, direito do trabalho, direito penal, direito da família, né? Enfim, para todos os grandes temas da sociedade tem um tribunal específico para isso. Tem o direito civil. É muito bacana esse negócio, você conhecer. A ideia aqui de trazer esses assuntos é para que você se interesse para você pesquisar. Né? Até para poder dizer para mim que eu falei alguma besteira aqui, é bem possível que tenha falado alguma coisa aqui, mas é bacana, né? Quando você diz assim, olha, Sérgio, você falou uma coisa errada, porque você falou isso assim, 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 mas na Constituição está escrito isso, 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 isso. Então você errou. Isso é uma crítica bacana. Agora, quando você pensa que quem você pensa que é para estar falando de Constituição? Você falou besteira. Você está errado. Mas, então, cadê a justificativa para explicar o que é besteira para você? Né? Besteira pode ser qualquer coisa. Mas, geralmente, quando você não tem argumento, você começa a falar essas coisas. E você não tem argumento porque você não quer. Porque onde você encontra os memes, onde você encontra as fake news, onde você encontra os áudios, apócrifos, né? que não tem fonte, que não tem fonte, que a pessoa não explica de onde é que veio aquela informação, que você nem sabe quem é, vídeos também apócrifos, que você também não sabe quem é, mas você acredita naquele negócio ali como se fosse a última verdade e distribui isso como se fosse a coisa mais importante do mundo. E não é. Você precisa conhecer as regras.
Meu amigo Oscar, muito obrigado pela audiência. Um abraço, viu? Para você. Então, acabou o nosso tempo, né? Como sempre acontece aqui, a gente começa a falar. Hoje tive aqui uma irritação na garganta, a primeira vez que acontece isso. Né? Peço desculpas por isso, mas o importante é que o recado foi dado. Falamos sobre Constituição. Então, você vai agora lá no Google, escreve lá Constituição Federal e vai vir na sua frente. Você vai ter o prazer danado de ler esse preâmbulo, né, que eu acabei de ler aqui, e vai lá para o artigo 5º para saber os seus direitos. Né? Seus direitos. E, mais uma vez, entenda o Estado Democrático de Direito como uma proteção sua contra o Estado poderoso. Tá bom? Então, ficamos assim. Amanhã nós voltaremos aqui nesse mesmo horário. Amanhã nós vamos falar de música. Vamos falar de música amanhã. E é isso. Espero que tenha sido bom para você, porque para mim foi ótimo. E tenha aí uma boa quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos pela Dunasmar 87,9 FM.